irmãos, nesse período de quarentena, que esses devocionais que nós estamos fazendo possam realmente trazer edificação para a sua vida. É um momento turbulento que nós estamos vivendo, de muita insegurança, onde as pessoas têm experimentado, e a gente pode assistir também, um afastamento entre as pessoas. Será que é somente a pandemia que tem nos afastado das pessoas? E o que tem nos afastado de Deus? Vamos refletir após a vinheta. Cristo fala: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Qual é o mal da humanidade? O que tem nos afastado das pessoas e de Deus? A palavra do Senhor fala que o que nos afastou das pessoas de Deus é o pecado, porque Adão e Eva eram um só. E a partir do pecado passaram a estranhar-se, a enxergar o outro como se fosse realmente um estranho e sentiam vergonha um do outro. E desde lá o homem tem sido cada vez mais individual, egocêntrico, olhando sempre para si. O problema é que a doença, pecado, ela não tem remédio, não há vacina. E a taxa de mortalidade dela é de 100%. Existe um caminho somente, que é Cristo. E através do seu perdão. Ele nos chama, através do nome dele, alcançar esse perdão, porque nós oramos em nome de Jesus, porque as nossas dívidas para com Deus são de valor incalculável, da mesma forma que o sangue de Jesus tem valor incalculável. E se nós tivermos um coração contrito e quebrantado diante dele, ele nos concede esse perdão, porque ele é amado, amável, amigo e misericordioso para conosco. Mas também esse perdão não foi nos dado somente para retermos. É um perdão ativo, ele é um perdão que nos faz perdoar. É um perdão para perdoar também. Da mesma forma que uma lâmpada no meio de uma sala clareia todos que estão nela, o perdão que nos alcançou também deve alcançar todos que estão ao nosso redor. O perdão seria somente para os nossos amigos, somente para as pessoas que nós conhecemos ou que a gente tem o mesmo pensamento? Não. O perdão, ele deve ser estendido a todos, inclusive aos que nos ofendem. Porque afinal, nós temos um histórico de ofensa diante de Deus e Ele nos perdoou. Não seria injusto receber esse perdão imerecido e não estender esse perdão às pessoas? Ou você acha que também não magoa ninguém e não precisa do perdão das pessoas também? Você não tem, sendo egoísta, olhando para o seu próprio umbigo, rindo das pessoas, magoando as pessoas, ou em um momento de ira, você não tem extrapolado o ponto, às vezes, até de magoar uma pessoa que a gente ama? A gente não pode deixar de nos avaliar quando estamos com raiva e lembrar sempre que o perdão é o único caminho. Avalie a parábola do servo incompassível que está em Mateus 18, 21 ao 35, onde eram 10.000 talentos a dívida desse servo para com o rei, e o rei perdoou. E ele foi lá e não quis perdoar alguns denários de um servo seu. O perdão, ele traz conforto. Ele desata o nó da nossa garganta, livra os nossos pés do caminho lamacento do rancor e nos leva no caminho direto a Cristo, sabendo que em nosso coração existe o DNA do nosso Redentor. Como tem sido a dinâmica dos seus relacionamentos? Você tem oferecido perdão? Cristo falou de uma árvore boa que dá bons frutos. Falou também que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e que a boca fala do que o coração está cheio. Pois bem, o que nós temos oferecido às pessoas? O que tem sido o que sai da nossa boca? O que tem enchido o nosso coração? Lembra que o perdão de Deus, ele é alcançado através de um coração contrito, um coração arrependido.
você tem esse arrependimento, porque o arrependimento pressupõe que você reconhece quem você é. E se você reconhece quem você é, você entende que também é pecador e que também ofende. Por isso devemos perdoar os nossos ofensores. Então eu pergunto novamente, como tem sido sua dinâmica de relacionamento com as pessoas? Você tem estendido perdão? Que o Senhor possa nos ajudar a crescer em conhecimento dele e que possamos perdoar, assim como somos perdoados.